E vamos lá para a terceira parte do nosso vídeo, com a participação do Dr. Elias. E nós encerramos o segundo vídeo falando da questão do tratamento, né, doutor? Dos tratamentos convencionais. Isso. Queria que você, eu sei que você é um estudioso dos tratamentos não convencionais da psiquiatria, e eu queria que você comentasse um pouquinho o que tem de novidade aí. Então vamos lá, a gente tem medicamentos que são de primeira, segunda linha, talvez não seja o foco falar deles especificamente, mas nós temos outras coisas, nós temos nutracêuticos, por exemplo, ômega 3, N-acetilcisteína, são suplementos que às vezes têm uma contribuição relevante, significativa e com evidência científica de que podem contribuir nesses tratamentos. A gente tem as técnicas de neuromodulação, a neuromodulação minimamente invasiva, que nem é nova, é dos anos 1930, que é a eletroconvulsoterapia. Essa polêmica eletroconvulsoterapia, que antes era feita de uma maneira muito desagradável, muito Até desumana, esteticamente né? feia, e a pessoa tinha uma convulsão provocada. Mas a verdade é que uma pequena crise convulsiva é como um desligue e liga num sistema eletrônico e faz com que o nosso cérebro consiga restabelecer funções de uma maneira muito saudável, muito mais apropriada. Então, a eletroconvulsoterapia para casos graves, para casos resistentes a tratamento, continua sendo em Harvard, em Oxford, na USP, na Unesp, na Unicamp, no Hospital 22 de Outubro e no Instituto Bayhal também, continua sendo uma forma de tratar casos graves e resistentes a tratamento. Então, essa é uma opção, mas também há opções muito mais fáceis em termos de acessibilidade, muito menos invasivas. Por exemplo, a estimulação magnética transcraniana. Esse é um procedimento super simples. A pessoa chega, a pessoa senta e ela vai ter uma bobina que vai ser alocada numa área mapeada previamente da cabeça da pessoa e ela vai ficar ali conversando, batendo um papão enquanto isso aí ela vai ficar ouvindo o pica-pau, toque, 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 toque. Por quê? Porque despolarizações serão provocadas nos neurônios a partir desses estímulos elétricos que essa bobina vai gerar mais ou menos 3 centímetros para dentro ali no nosso córtex cerebral. Então, isso tem uma capacidade tanto de ativar quanto de inibir determinadas áreas, funções, e a gente consegue melhorar sintomas de ansiedade, a gente consegue melhorar sintomas depressivos dentro do transtorno bipolar, sem usar medicação ou usando muito menos medicação. Isso é muito relevante. Por exemplo, uma gestante toma remédio, puxa, não é interessante. Se for possível que essa gestante não tome medicação, lógico, melhor. Mas às vezes o transtorno é grave, ela precisa usar medicamento. Poder usar muito menos ou até não usar medicação, por ter esse recurso muito seguro, que é a estimulação magnética, é muito interessante. Isso, mas eu penso que é o que você está dizendo. Muito importante hoje falar sobre isso, porque tem um preconceito ainda com relação a esses tratamentos não convencionais, né, Elias? São técnicas muitas vezes estigmatizadas, né? As pessoas têm algum preconceito. A estimulação magnética, acho que menos preconceito, é muito tranquilo, não tem uma contraindicação, né? Preocupante, quer dizer, claro, se a pessoa tem um implante coclear ali, tem um aparelhinho de audição, aí realmente é um problema, pode ter algum tipo de prejuízo para o aparelho eletrônico por estar muito próximo do estímulo. Mas fora isso, realmente não tem uma contraindicação absoluta para esse tipo de tratamento, é muito bem tolerado, quer dizer, tem efeito colateral, virtualmente livre de efeitos colaterais, né? A pessoa pode ter um pouquinho de dorzinha de cabeça ali na hora, uma coisa que tomar uns copos de água costuma melhorar. E lembrando que tem pessoas que não respondem ao tratamento medicamentoso por uma série de fatores, né, Elias? Por ter abandonado muito o tratamento, ou porque tem uma dificuldade mesmo de absorção. Então, esses tratamentos, eles viriam realmente como alternativas eficazes aí a determinados transtornos, né? Verdade. Não tolerar medicamentos é uma coisa muito comum. Tem gente que tem efeito colateral demais com remédio. Tem gente que pode tomar o remédio na quantidade que for, parece que não vem um efeito terapêutico, não sente nada. Às vezes as pessoas têm um metabolismo do medicamento que pode ser ou muito rápido ou muito lento, isso tem a ver com não ter efeito terapêutico ou ter efeito colateral demais.
Mas a verdade é que muitas vezes só o remédio não vai dar conta de resolver tudo. Por isso a importância do que a gente já falou: atividade física, psicoterapia, o ritmo regular de sono. As técnicas de neuromodulação entram aí como importantes adjuvantes do tratamento, quer dizer, agregar, porque você precisa de mais resultados. Você não precisa só do indivíduo bem, precisa do indivíduo bem, não engordando, não broxando, trabalhando bem, não dormindo de dia, dormindo de noite. É um monte de coisa que precisa, não é só não estar deprimido ou não estar acelerado. Qualidade de vida, né, Elisa? Qualidade de vida. Então hoje a gente entende que conseguir agregar sinergicamente estratégias que possam contribuir para essa qualidade de vida ser a melhor possível é onde a gente encontra os melhores resultados. Perfeito. Bom, a gente precisa falar um pouquinho, Elias, sobre a questão de identificar precocemente, né? As crianças, os adolescentes. A gente fala, você estava dizendo dessa questão hereditária, você até pincelou um pouco sobre essa questão de sintomas precoces e tal, e eu queria que você comentasse isso com a gente. Como identificar sintomas precoces de transtorno bipolar em crianças e adolescentes? Muito bem. Então, o transtorno bipolar é um transtorno do humor em que a pessoa vai ter fases ou de depressão, ou de aceleração, ou com sintomas mistos. Geralmente, esse primeiro episódio ele vai acontecer na adolescência, na maioria das vezes antes dos 18, 20 anos. E uma pessoa que tem um episódio depressivo aos 18 anos, ela tem uma chance próxima a 50% de ser um portador de transtorno bipolar. E a gente ainda não sabe se é ou não, porque a gente só vai dar esse diagnóstico com ela não em fase deprimida e sim em fase de aceleração. Lembra que a gente falou que o que precisa ter para o diagnóstico é uma fase de aceleração na vida? Pois bem, essa fase de aceleração às vezes vai demorar muito para aparecer, mas às vezes ela também pode aparecer precocemente. Existe essa heterogeneidade grande no transtorno do humor bipolar, porque a pessoa tem modos diferentes de apresentação desse transtorno ao longo da vida. O que é comum na infância? É comum que tenha sido uma criança com alteração de padrão de sono, ou dorme demais, ou dorme de menos, ou isso flutua em fases que dorme demais e fases que dorme de menos, troca muito fácil o ciclo sono, dormir de dia e ficar acordado de noite. Então essas alterações do ciclo sono-vigília acontecem com muita facilidade. Às vezes a ansiedade de separação é uma coisa importante como fator de risco também para essas crianças. A depressão na infância, quando aparece, a gente tem que saber que não é tanto a tristeza o sintoma mais claro na criança, é a irritabilidade, que isso é uma apresentação muito comum. Essa criança frequentemente pode ser confundida com uma hiperativa, desatenta. Essa criança frequentemente ela tem um comportamento muito mais opositor e desafiador. Então, são nomes que a gente dá para transtornos da infância, mas que aumentam o risco de que lá no futuro a gente fale, opa, estamos tratando aqui um portador de transtorno bipolar. Por isso, a importância do papel da família, né, Elias? Acho que a gente podia encerrar esse nosso bloco aqui falando disso, da importância de estar atento, da importância da família não negar determinadas situações, né? De buscar ajuda. E é claro que a gente entende que a família também sofre com isso. Muitas vezes a família adoece junto com o portador, né, com a criança, mas como o papel da família é importante, né? O papel da família é muito importante. A família pode ser uma grande aliada desse tratamento ou pode ser um grande fator de risco e pode atrapalhar o tratamento. Vou dar um exemplo de quando a família pode atrapalhar. A família atrapalha quando diz, você já tá bom, para de tomar remédio, é muito remédio, pelo amor de Deus, você fica se intoxicando, você não precisa disso. Tá gastando dinheiro com isso, Gastando né? dinheiro com isso. Esse é um grande desfavor, Você dizer para uma pessoa míope, olha, que coisa, tira esse óculos, você não precisa disso para enxergar. É fácil a gente enxergar o quanto isso é distorcido, a gente perceber quanto isso é inadequado. Você não diz para uma pessoa que é míope que ela deve ficar sem óculos. Não é a meta ficar sem óculos. A meta é enxergar. Com óculos, né? Isso. E se com óculos ela enxerga, puxa, que maravilha. E o tratamento do transtorno bipolar deve ser encarado como óculos para o tratamento da miopia. É muito bem-vindo, é regular algo que vinha desregulado, é arrumar uma coisa que estava disfuncional. Então, a família deve ter esse papel de incentivadora do tratamento. Olha, não esqueça de tomar, que ajuda para lembrar de tomar o remédio. Acho que vai acabar o remédio, eu te ajudo a ir buscar, eu facilito. Essa família
além de ser alguém que facilita o tratamento, deve ser alguém que sabe identificar sintomas com clareza. Quando a pessoa está deprimida, é facinho dela dizer, eu estou deprimido, eu preciso de ajuda. Mas acelerada, ela está dizendo, nossa, que delícia, eu estou bem. A família vai ter um papel particularmente importante para ajudar esse indivíduo a reconhecer, olha, eu estou acelerado porque a minha família está me ajudando a identificar que eu estou acelerando. Eu comecei a dormir menos, eu comecei a querer cozinhar a madrugada inteira e arrumar todos os armários, eu comecei a querer paquerar, dar oi sumido para todo mundo que faz parte do meu passado, eu quero marcar viagens, eu tô combinando, eu tô falando demais, eu tô pensando muito rápido, eu tô brigando à toa. Minha família me apontar que isso está acontecendo é um grande facilitador para que esse indivíduo que começou a ter sintomas de alteração do humor rapidamente tenha uma ação e direcione essa ação para a não piora desse quadro. E para os prejuízos após esse quadro, né, Elias? Porque como a gente estava dizendo, depois, quando as consequências dessa situação, né? Porque eu gastei demais, porque eu não dormi, porque eu traí minha esposa, porque, né? Enfim, eu comecei 3 negócios e agora eu vou ter que desistir deles, né? Isso é muito frustrante. E aí a gente que lida com eles na prática, após uma crise de mania, eles sofrem demais. E a família também, porque muitas vezes a família depois tem que dar esse suporte aí, às vezes até financeiro. Então, o papel da família é entender que muitas vezes essa produtividade está sendo confundida, né, com uma crise de mania é muito importante. Então, por isso a questão do papel, de trazer a família para perto, orientar essa família, a psicoeducação, no sentido de que eles também possam ajudá-lo a identificar. Às vezes tem que dar o remédio na boca, né, na mão, porque quando eles estão eufóricos, eles não querem tomar. Quando estão deprimidos, não conseguem, não têm energia para isso. Então, às vezes a família questiona isso pra gente, né? Mas eu vou ter que dar esse remédio para ele mesmo? Você vai ter que dar o remédio, porque senão ele sozinho não vai dar conta de se tratar nesse momento, né? É verdade, a pessoa, quando deprime, ela fica muito pessimista. Várias vezes ela enxerga que o remédio não é mais solução, nada vai dar certo. A pessoa para de tomar porque não confia que pode existir solução para aquele problema, luz no fim do túnel, tamanho pessimismo. Quando a pessoa está acelerada, ela está se sentindo muito bem, ela se sente poderosa, ela é dona do próprio desejo, do próprio tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Não preciso de remédio, que isso, sou mais forte que isso, não nasci precisando disso, não vou morrer precisando disso. Então, realmente é muito fácil que essa pessoa faça abandonos de tratamento. A monitorização da família, de maneira atenta, para impedir isso rapidamente é muito importante. Aliás, outras coisas da família são importantes. A gente falou sobre comorbidades clínicas, né? Essa família poder ter uma boa ajuda para oferecer numa crise de enxaqueca. É muito comum problemas de tireoide em comorbidade com os transtornos de humor. Então, esse indivíduo vai desenvolver um hipertiroidismo, um hipotiroidismo. Isso tem que ser tratado, precisa tomar remédio de tireoide todo dia, cedo, em jejum. A família poder auxiliar com esses detalhes do tratamento faz muita diferença. Sim, entendendo, né, volto a dizer que a importância do tratamento a longo prazo também para esses prejuízos cognitivos e neurológicos que acontecem, das demências e tudo mais, né? Porque às vezes as pessoas não têm essa compreensão de que o transtorno bipolar ele tem que ser tratado, né, para o resto da vida. Claro que às vezes com uma dose menor do tratamento, como se fosse aquele remedinho da pressão, né, Elias, que a pessoa tem que tomar para regular ali. Mas que é importante isso até de maneira preventiva para o futuro, para a velhice e tudo mais, né? Perfeito. A gente tem um estudo usando o mais antigo medicamento da psiquiatria, que é o carbonato de lítio, né? E eles, nesse estudo, viram que as pessoas que tinham transtorno bipolar e que faziam uso dessa medicação, diferentemente dos que não faziam uso, que evoluíam muito para síndromes demenciais lá no futuro, na fase de idoso, aqueles que tomavam lítio não desenvolveram Alzheimer. Então, é uma ilustração muito boa de como fazer um tratamento é uma forma de preservar o cérebro, é uma forma de impedir que esse envelhecimento precoce aconteça, é uma forma de impedir que os sintomas de uma demência, de um Alzheimer, venham muito precocemente.
E os tratamentos, os medicamentos, as terapias, elas estão aí para ajudar, né, Elias? Não para intoxicar e nem atrapalhar. A questão é a medida disso, o bom senso, a boa orientação, é isso que faz diferença, É né? verdade. Aliás, esse poder intoxicar que os remédios têm são uma preocupação muito grande, porque às vezes o indivíduo que é mais sensível toma uma medicação, sente efeitos colaterais, e isso gera toda uma rejeição à ideia de voltar a tomar qualquer espécie de remédio. Realmente é muito ruim, né? Eu costumo falar para os residentes lá do Bairral que homem broxando e mulher engordando param de tomar remédio sem pedir pra gente. Nossa. Então a Uhum. gente tem que ter muita atenção com o efeito colateral, a gente tem que ter muita atenção com o quanto o nosso medicamento pode ser prejudicial, né? Pode ter efeitos que atrapalham mais do que ajudam às vezes. Isso, e o papel do paciente de falar, olha, não tô gostando, tá atrapalhando a minha libido, eu tô engordando. Meu cabelo tá caindo, tô com espinha, tô com sono de dia, tô sem sono à Exatamente. noite. Poder conversar com seu médico e dar a ele a oportunidade de rever a medicação. Porque eles escondem, às vezes, né, Elias? E aí, até o médico fica numa situação difícil, porque ele quer mudar, ele quer ajudar, mas às vezes o paciente não fala. Então, é importante ter o seu médico também essa liberdade, né, essa conexão de poder dizer o que está sentindo e o que não está sentindo com a medicação. Até nesse sentido, Flávia, fica o convite aqui para o nosso curso para psicólogos direcionados para psicofarmacologia, porque quando a gente tem uma psicoterapia com um psicólogo que nos apoia, que ajuda o paciente a se informar sobre isso, que dá sustentação para que esse tratamento medicamentoso seja sim um dos braços de tratamento para beneficiar o paciente, isso ajuda muito, dá muita segurança, é muito sinérgico quando tanto o psicólogo quanto o psiquiatra estão falando a mesma língua e o paciente está conseguindo se sentir com essa sintonia e consegue ter segurança para fazer o tratamento, aderir, não ficar se questionando se devia parar. Exatamente, por isso que os psicólogos hoje, a gente precisa saber e conhecer de psicofarmacologia, porque eles estão com a gente semanalmente, né? Com os médicos, tem um tempo maior, né? Exato. Então é importante que os psicólogos compreendam isso para poder orientar mesmo, né? Elias, é isso mesmo, é o papel aí, e é o trabalho de parceria que é tão importante, né, do psicólogo e do psiquiatra nos dias de hoje, né, que só ajuda. Bom, eu ficaria horas aqui com você, Elias, né, tá muito bom, é muito bom te ouvir falar, mas acho que agora a gente contemplou aí bastante coisa, né, e fica coisas aí para uma próxima conversa, para um próximo momento. Eu te agradeço em nome da equipe da Viver e Ser. Tenho certeza que tudo que você falou colabore muito com o nosso público, né? Tanto o nosso público leigo quanto o nosso público profissional. Porque o nosso objetivo com esse canal é justamente promover a informação às pessoas. Esse é o objetivo do nosso canal. Então, eu tenho certeza de que hoje isso foi contemplado, muito contemplado. Muito bom, agradeço de novo o convite, agradeço a parceria de sempre. É realmente muito importante a gente poder contribuir com informação que possa ensinar, que possa colaborar para a saúde das pessoas. E também fica esse gostinho de quero mais de um próximo encontro que nós estamos marcando aqui para a gente falar especificamente sobre as técnicas de neuromodulação não invasiva e maneiras alternativas e não medicamentosas de tratamento para várias coisas, inclusive transtornos mentais, transtornos dolorosos. É isso aí. Muito obrigada, Elias. Um abraço a todos. E vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube para nos acompanhar. Vem muita coisa boa aí pela frente para vocês estarem conosco. Um abraço.